Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com as notícias que marcaram este dia de hoje e algumas até em primeira mão para você que vai ouvir os programas de rádio amanhã, vai ler os jornais, os sites, mas você vai ficar sabendo antes aqui no Atualidades Pampa, o seu programa preferido da televisão. Vamos começar com as manchetes? Vitorino. Pois o governo admite mexer na reforma da Previdência antes mesmo que ela venha a ser votada. Eu explico por quê. Liminar cancela convênio que fazia acordo com jovens de abrigo para uso de contraceptivos. Brasil cai na posição dos maiores investidores do mundo. E Papa fala pela primeira vez sobre o abuso histórico da Igreja contra as mulheres. Semana crucial para os times gaúchos, Grêmio Internacional na Libertadores da América. Na porta do avião, ministro quer dar um soco numa liderança bolsonarista. Quem será o ministro? Atenções voltadas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com decisões importantes no dia de hoje. Perfeitamente. São manchetes efetivamente muito importantes, principalmente essa que a Carla acabou de falar agora, do Vitorino também, porque uma é da reforma da Previdência, a outra, que é a da Carla, é sobre o poder ou não vender as estatais. Exatamente, uma discussão que já vem há bastante tempo, inclusive antes da eleição já se falava muito se deveria ou se não deveria ter a questão do plebiscito para saber se vende ou se não se vende as estatais aqui no Rio Grande do Sul. A princípio, alguns deputados naquela época eram contrários ao plebiscito e outros eram a favor do plebiscito, e isso tudo, como a política é muito dinâmica, mudou na situação atual. Muitos que eram contrários à realização do plebiscito hoje são a favor da realização do plebiscito e vice-versa. O que aconteceu hoje foi que a CCJ aprovou o parecer e o relator entendeu que não é necessário que tenha o plebiscito para se fazer privatização. Então, o parecer foi aprovado por maioria na CCJ, mas isso, claro, dará sequência dentro da Casa Legislativa. E também o deputado Sebastião Melo apresentou 4 projetos de decretos legislativos, no qual ele pede a suspensão do aumento para a categoria do judiciário, juízes, promotores, defensores públicos e conselheiros do Tribunal de Contas, que teve aquele efeito cascata, como o STF teve um aumento de 16,38%, não sei se é exatamente essa cifra, mas o que aconteceu é que a Justiça vai no efeito cascata recebendo também, os estados vão recebendo também e repassando isso para juízes, promotores, enfim, Ministério Público, juízes, né? O Tribunal de Justiça decretou esse aumento para os juízes e assim por diante. E o que pede o deputado Sebastião Melo é que isso não aconteça mais e que seja suspenso. Isso quer dizer, ele entrou numa área muito complicada e que vai dar no vespeiro, Gustavo Vitorino, Sebastião Melo, mas não se podia esperar nada diferente mas dele. A gente sabe, o esquema foi montado do tipo reajuste automático, que engata não sei o que vem lá de cima, que vincula, que aí não fomos nós, foi eles que aumentaram, então a gente está revoltado, mas o aumento vem porque está vinculado. E o que ele quer, então, é a A gente está ganhando, mas a gente está com nojo. Sai daqui esse dinheiro, sai daqui, eu não quero, mas ele vem. Historicamente, o Poder Judiciário brasileiro, em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal, sempre foi ganancioso. Sempre foi os melhores salários, a melhor média salarial, os privilégios, e sempre foi o que mais desrespeita a lei, porque cria penduricalhos e depois ele mesmo julga que está dentro da lei e não está acima do teto constitucional. Então, assim, historicamente, o comprometimento de salários na máquina pública sempre começou e teve origem no judiciário. Isso aí e vai ser difícil mudar. Pois isso que eu acho, a intenção é boa. A federalização, então, dessa categoria, mas já que o aumento vem da federação, que é cascata, então que a federação, né, o Brasil assuma e não os estados esse aumento, porque os estados hoje estão quebrados. A gente sabe que é muito difícil disso acontecer, porque realmente, como disse o Gustavo, existe sim uma pressão, quem frequenta a Assembleia Legislativa sabe que a categoria está sempre presente, está sempre nos gabinetes, está sempre na presidência da casa, é sempre recebida e
Vai ser difícil de realmente isso tomar uma grande proporção. Bom, e mudar o que hoje acontece, que é o aumento. Esse assunto... Mas acho bom que aborde. Não, que aborde, que tragam à luz maneira. isso, né? Que fique evidente. E que se posicionem os senhores parlamentares de quem é a favor e quem é contra. Isso que a gente precisa saber. E a gente tem aqui, quer dizer, junte-se a isso, custas judiciais absurdas, coisas e tal. A gente tem problemas envolvendo os cartórios aqui do Rio Grande do Sul, principalmente registro de imóveis, tem que dar uma olhadinha. Quer dizer, a Justiça do Rio Grande do Sul, que já foi motivo de orgulho para nós, motivo de referência no Brasil, olha, de um tempo para cá, eu diria que de uma década para cá, o negócio... Com relação à CCJ, só para a gente também, porque já que estamos falando de duas situações, coisas diferentes, com relação à necessidade da extinção de plebiscito para a privatização de estatais, o deputado Edson Brum, do MDB, que deu o parecer favorável, foram contra esse parecer Pepe Vargas, do PT, Luiz Fernando Mainardi, do PT, e Juliana Brizola, do PDT, e outros 9 membros da comissão, os deputados... Além do Edson Brum, Gabriel de Souza, Sérgio Turra, Frederico Antunes, Elisandro Sabino, Tenente Coronel Zuco, Luiz Henrique Viana, Elton Weber, Fran Somense e votaram, então, a favor deste parecer para que não aconteça o plebiscito e se possa vender o deputado Gabriel Souza quase não conseguiu votar, né? Porque ele quase foi apunhalado na saída do gabinete dele. Ele não conseguia sair, porque estava cheio de funcionários. A turma da esquerda é aquela bagunça, as corporações querem se defender. Tu já sabe que vai ser uma bagunça para levar isso, porque agora tem, como bem disse a Carla, tem alguns trâmites. Mas a turma da esquerda era contra o plebiscito. Né? Agora é a favor do plebiscito. Isso prova a incoerência política que nós vivemos. Pois é. Mas só ver se o Ruxa, tu tem alguma opinião? Não, ok. Fala. Eu queria... Vocês viram o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis? Eu vi. Não deu vontade de entrar no chão, não? Deu. Eu fiquei com vontade de sumir. Eu também. Meu Deus. Vamos contar aos nossos Para telespectadores? quem não sabe, um ilustre vereador da Câmara de Nova Petrópolis, numa sessão que homenageava o Dia da Mulher, ele disse que a violência doméstica só acontece com as chinelonas. Quem disse isso? O vereador de Nova Petrópolis. E disse com este alto e bom som, quando a única vereadora que tem, né? Tinha uma vereadora que propôs, né? Olha, ela propôs uma moção, o Dia da Mulher, a luta contra a violência, né? Ele disse que a violência só acontece contra as chinelonas, que mulher séria e honesta não tem problema de violência doméstica. Gente, quando eu ouvi isso, eu digo, não, peraí, vou ler a notícia de novo. Eu também fiquei... Para aí, não acredito que alguém possa ter dito isso, um parlamentar possa ter dito isso. Ainda mais na cidade como Nova Petrópolis, uma cidade linda politizada, colonização alemã, germânica, aquela coisa organizada. Aí eu fui ler e digo, cara, aí li a expressão textual dele. Não, Magda, eu fiquei com vontade de entrar no chão. Eu também. Agora, vão suspendê-lo? Não, ele está suspenso por 30 dias. E ele achou a punição injusta. Eu também achei. Tem que ser muito maior. Ótimo. Também achei que levaram ele livre. Também achei. Uma mulher decente não dá tanto problema. Só as chinelonas que dão problema. Que são vítimas, dá problema e são vítimas de violência doméstica. Portanto, senhoras e senhores, guardem esse nome. Como é o nome dele? Não faço a mínima ideia, nem mas quero eu saber. sei, eu vou buscar o nome dele. Tenho aqui. Porque vocês têm que cuidar. Cláudio Gottschalk. Que partido ele é? Vamos ver, vereador do PDT. Olha... Vou ficar com esse nome aqui pra gente botar, se nós vamos mostrar. Olha o Cláudio, nesse nome não pode se eleger mais nem a síndico. Mulher que votar nele. Mulher que votar nele, pelo amor de Deus, né? Não pode. Que vergonha para os parlamentares, enfim. Doutor Ruschel, sua manchete também não é fácil. Obrigado por a senhora me privilegiar com a preferência. Por favor. Dona Magda, a minha matéria ela enseja diversas outras que a gente tem aqui, né? Porque a gente discute se pode prender com 16 anos, a gente discute se pode dar tiro, não pode dar tiro com espingarda, a gente discute se é a favor do aborto ou é contra o aborto. Vejam quantas matérias polêmicas. Mas a gente tem brigado por uma coisa e nisso todos têm brigado por ela aqui. A Carla é minha parceira nessa, tem sido desde o início, a questão do planejamento familiar. Sim. O planejamento familiar é tudo. Se nós queremos corrigir a formação demográfica desse país, se nós queremos
que tenhamos famílias preparadas, que nós possamos dar estudo para aqueles filhos que venhamos a ter, há que ter um planejamento familiar. Quando surge uma luzinha lá no fim do túnel, um projeto pequeno de planejamento familiar, eu com muita tristeza, embora volte a dizer, sempre respeito a decisão judicial, embora dela se recorra e o Ministério Público está recorrendo dela, mas foi concedido uma liminar pelo TRF4, nosso aqui, suspendendo o convênio. Que convênio é esse, doutora Amanda? O Ministério Público, 2 hospitais de Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, mais um laboratório, se organizaram para oferecer um método contraceptivo, né, para as meninas de abrigo. O que são as meninas de abrigo? Moradores de rua que se recolhem, ficam num ambiente nada favorável, ficam expostos a essa violência masculina, lógico, subjugadas por uma situação social e até física. Então, a estas moças seria oferecido, e não obrigatório, tu não pode obrigar ninguém, não pode, mas seria oferecido a essas moças a oportunidade de, dentro de um hospital do tamanho de um hospital de clínicas, de um hospital, são 2 hospitais, o presidente Vargas, quer dizer, hospitais organizados, aparelhados, seriam oferecidos a elas este aparelhamento. Bem, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e a Defensoria Pública Federal entraram com uma ação suspendendo esse acordo. Por que queriam suspender? Vamos ao contraponto da notícia. Qual é o argumento? Primeiro, porque isso não seria extensivo a todos, seria só um grupo. Há um grupo menor, que era o grupo dessas meninas que estão aí desprotegidas. Então, isso seria um diferenciamento. Segundo, que já há um projeto paralelo no SUS, que também oportunizaria isso. Então, tentaram essa liminar na primeira instância, o juiz não deu, e aí, em sede de liminar, o nosso TRF4, que funciona então como segunda instância, foi dada essa liminar, está temporariamente suspenso o convênio. Este que vos fala quer se pronunciar e insisto nisso, respeito às decisões judiciais, o Ministério Público recorreu, mas eu acho que, primeiro, os argumentos são poucos. Em relação ao SUS, se tu tem um plus, que bom, se o SUS oferece médico, os planos de saúde também oferecem, não? Sim. Porque tu tem um mais, tu não vai tirar o menos, né? E também comparar esta oportunidade que está se dando a essas meninas que não têm nenhum acesso a serem levadas dentro de um hospital, serem tratados com tratamento que todos nós merecíamos, mas elas com certeza não terão. Quer dizer, é expô-las a um risco, expô-las a um aborto, aí sim, um aborto, quem sabe, um aborto forçado, um aborto clandestino, um aborto feito por açougueiros, né? Então, eu lamento como cidadão, né? Embora aceito o contraditório, e a matéria está à disposição da bancada. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator, muito bem. Aninha, sua manchete. E ainda falando sobre assunto de mulheres, hoje o Papa se manifestou de forma mais intensa, ele que foi envolvido em algumas polêmicas relacionadas ao feminismo, porque ele disse que tem que ter cuidado para não se tornar um machismo de saias. Ele acabou recebendo críticas depois dessa manifestação, veio a público falar que talvez tenha se expressado mal, que ele fala que alguns grupos são muito extremistas, mas ele então acabou resolvendo, quem sabe, para melhorar a sua imagem com as mulheres da Igreja Católica e principalmente com as jovens fiéis, falou que a Igreja Católica, a instituição, tem um histórico lamentável de abusos e até hierarquia contra as mulheres, sempre priorizando a figura masculina. Tanto que algumas jovens já pedem que ocorra uma mudança significativa na instituição, porque querem ser padres. Elas querem, então, receber toda essa honraria dentro do aspecto da Igreja. Elas sonham com isso, mas o Papa fala que, infelizmente, tem uma resistência muito grande por parte da Igreja. Ele trabalha no assunto, ele até se reuniu no ano passado, em outubro, com bispos para tratar sobre mudanças para que a Igreja fique mais jovem, mas ele fala que Jesus Cristo acabou escolhendo homens como apóstolos, então tem essa justificativa por parte da Igreja. Ele não tem ainda como modernizar, porque todo mundo sabe que existe aquele ditado, o Papa é pop, porque ele está cada vez mais tocando o coração dos jovens e fala que eles não têm que dar muita bola para esses escândalos,
porque cada vez mais a igreja trabalha para evitar que isso aconteça e toma medidas drásticas para tirar esses cânceres da instituição, como ele próprio tratou essas pessoas, esses padres abusadores, conhecidíssimos já, depois de saírem em capas de revistas, jornais, e os jovens acabaram repelindo a igreja. Ele fala que hoje o papel da igreja é ouvir os jovens, que são a próxima geração do mundo. Que serão, se Deus quiser, a salvação da igreja, né? Assim porque ninguém mais quer entrar nas igrejas, não quer mais saber. Você sabe que eu sobre esse assunto, tirando um pouco o tema que a Ana trouxe, o mundo do vôlei está numa agitação eu vi essa notícia. Impressionante. E o motivo é simples. Uma jogadora trans, a Tiffany, está se tornando imarcável. E o motivo é simples. Ela é homem. Faz tratamento hormonal, enfim, mas não tem como. Os fisioterapeutas, os fisiatras, os professores de educação física não tem, a musculatura é outra, a explosão muscular é outra. A força é outra. A força é outra. E o Bernardinho, no último jogo em que o time dele foi desclassificado, numa das levantadas e cortadas da Tiffany, ele gritou com as jogadoras, disse, sobe, não sei o quê, aí virou de costas e falou de forma que algumas pessoas ouviram. Disse, mas assim é difícil, não dá para marcar o homem. Na realidade, ele falou pro juiz da partida. Ele falou pro juiz da partida. O juiz da partida, eu sei que pior ainda. Ele falou para alguém e foi ouvido. E aí repercutiu. E aí a Ana Paula, aquela jogadora brasileira que está aposentada, mora nos Estados Unidos, deu razão pro Bernardinho. Aí tocou mais fogo na fogueira. Porque a discussão ficou instaurada. Todo mundo primeiro, porque é um preconceituoso, que é homofóbico, que é não sei o quê, olha bem, é preciso separar um pouco o preconceito do aspecto técnico. Não tem como, gente. Desculpem a sinceridade, mas a Tiffany é um homem. Ela salta mais alto, ela corta mais forte, ela tem mais força, tem mais impulsão. Muito bem, pode estar no corpo de uma mulher, mas a musculatura é de um homem. O doutor, o nosso médico, Chicão, nosso médico do coração, nosso cirurgião plástico, o doutor Estevão Rodrigues, disse, Gustavo, fisiologicamente vai ser sempre um homem. Claro. Vai ter a musculatura com mais explosão, com mais força, a estrutura óssea e muscular é diferente, o ombro é mais largo, a capacidade de impulsão, as coxas, a articulação do joelho. Não tem. E a Tiffany, se me permitem que diga assim, a Tiffany está sendo imarcável. Sim. É a maior pontuadora do seu time. Então, assim, ficou instaurada uma grande discussão, que agora as pessoas, como é que resolve isso? Que não é preconceituosa. Não, é uma discussão técnica. Exatamente, o que eu quero dizer, não é preconceito, é técnico. Sabe o que foi dito? No meio dessa discussão, um fisiatra lá de São Paulo disse o seguinte, sabe o que vai acontecer? Em 10, 15 anos, as equipes de vôlei masculino vão ser de trans. Claro. Porque não tem, é imarcável, não tem como. Feminina de vôlei. É como você botar um jogador de tênis profissional de ponta, jogar com uma jogadora de tênis profissional de ponta. A Martina Navratilova já tinha provocado essa discussão quando em Wembley ela jogou com um trans e disse, olha, não dá. A velocidade é outra, a explosão muscular é outra. Não dá, pode fazer qualquer tratamento hormonal no corpo, mas não tem como jogar. Em outras coisas pode não ter contraindicação, mas no jogo... no cotidiano, socialmente, enfim, se respeita, tem o relacionamento, enfim, sócio-afetivo, tá tudo certo. Mas tecnicamente não tem como. E a Martina Navratilova falou isso há 20 anos atrás, numa discussão em Wembley, quando ela fez um jogo de exibição com uma jogadora trans e foi derrotada. Ela disse, não tem como, eu estou jogando contra um homem.
Então, assim, esse é um tema que vai gerar muita discussão. Até interessante que os nossos telespectadores opinem, né? Os nossos canais estão aí para opinarem, porque é um tema polêmico. Sem dúvida alguma. Tema polêmico. É preciso a gente se afastar da paixão, se afastar do preconceito e tratar coisas de forma técnica. Eu acho que não tem nada de preconceito, tecnicamente não. É uma discussão técnica. Que as próprias colegas do time dela não conseguem jogar com ela. Sim, a central, acho que é Wanda, uma coisa assim, ela disse, não, a gente sabe, toca na Tiffany. Toca na Tiffany. É a maior pontuadora do Brasil hoje. Claro. Porque é imarcável. Não tem como as meninas marcarem. Já tem manifestação aqui a respeito desse assunto. Boa noite. Sobre o esporte, a maior evidência de que a diferença técnica é que não ocorre o contrário. Não temos notícias de mulheres trans em equipes masculinas, diz a Maria Fernanda de Porto Alegre. A Leni disse que fez aniversário ontem, disse que a gente perdeu a oportunidade de a gente mandar um beijo pra ela, mas que tá valendo. Ela que é de Novo Hamburgo. E o Cláudio, ele disse que até concorda com o aumento, pois tem muito tempo de estudos e gastos com relação ao judiciário, não como um todo, aos juízes, não aos servidores, né? Juízes, promotores, defensores públicos e alguns membros do Tribunal de Contas, mas tenha que cortar para ele as mordomias devido aos altos salários. Eles podem e devem custear seus gastos. O povo não tem mordomias, incluindo os 3 poderes nesse pacote, e ele se manifesta através de uma das nossas redes sociais, através do Instagram. Magda, eu quero mandar um abraço exatamente nesse momento. O pessoal sabe que depois tem o rabicho, enfim. Então, nesse momento está sendo realizada a cerimônia de preparação da cremação da dona Maria Helena Ferri, esposa do Dr. Omar Ferri, um dos mais brilhantes advogados brasileiros. Dona Maria Helena, que sempre foi de uma gentileza extrema e que tem uma história de vida ao lado do Dr. Omar Ferri. Mãe de 4 filhos, vários netos, sempre foi, como o próprio Dr. Omar diz, uma pilastra na sua vida. Então, os meus sentimentos à família Ferri, em especial ao Dr. Omar, porque eu tenho um enorme carinho, a Jaqueline, a Jaque Ferri, que foi minha colega de trabalho lá no Rio de Janeiro, por muitos anos trabalhou na Globo também, e ao Omar Ferri Júnior, brilhante advogado, já foi responsável por vários setores importantes da máquina pública aqui no Rio Grande do Sul. Meu sentimento a eles, a Sabrina também, enfim, a toda a família Ferri que nesse momento sofre essa perda tão grande. Doutora Maria Helena, descanse em paz. Mário Barcelos. Eu tenho aqui expressado o meu repúdio, em muitas oportunidades, ao racismo. E a uma figura histórica e da história brasileira, Dom Pedro II. Dom Pedro II, um erudito, um dos homens mais cultos da história desse país, aristocrata por excelência, porque ele foi preparado para ser imperador. Desde menino, ele teve os melhores preceptores, ele teve professor de inglês, teve professor de francês, teve professor de alemão e etc, etc. E ele nunca se manifestou contra o racismo. Não movimentou uma palha, ou pelo menos se movimentou, não estão registrados nos seus livros biográficos. E aonde eu quero chegar? A maior mancha da história desse país foi o racismo, a escravidão. Centenas de anos, os negros eram verdadeiros molambos, panos sujos ao chão, não tinham perspectiva, expectativa absolutamente nenhuma, além de servir o seu patrãozinho e a sua sinhá. Mas hoje as coisas mudaram e tudo, nós já conversamos aqui, depende da interpretação de determinadas pessoas. A Glória Maria, uma repórter maravilhosa, negra, todo mundo conhece o trabalho dela na Globo há inteligente, competente, a melhor delas. Sem comentários. Teve uma modelo, uma mulher da moda, a senhora Donata Meirelles, que fez um desfile, ela vestida de sinhá, com as mucamas negras ao redor. Ela fez a festa de aniversário dela. Dos 50 anos de idade. E ela ninguém menos que era editora-chefe da Vogue brasileira. Exatamente. Então, muitas pessoas se manifestaram contra a Donata, essa senhora, com 50 anos de idade. Mas ela não aparenta os 50, nem aqui, nem na Caixa Prego. Então, essas coisas aconteceram e a Glória Maria, no alto da sua lucidez,
disse o seguinte: racismo é uma coisa muito séria que está sendo misturada com muita coisa inútil. E ela disse: vi e não vi nada demais nisso que foi mostrado, porque foi a realidade de uma época. Hoje, qualquer coisa que você fale, sempre terá alguém metendo pau, xingando, dizendo isso ou dizendo aquilo. Nós vivemos, como disse o Chicão esses dias, num país do mimimi, num país em que você não pode dizer mais nada. E você é obrigado a aceitar todas as críticas e todas as pessoas que você encontra na rua. Alguém vem dizer alguma coisa, muitas vezes ofendendo você por isso ou por aquela colocação que você faz. Então, eu quero dar mais uma vez, já dei muitas vezes meus parabéns, à conduta da Glória Maria. Além de ser uma extraordinária profissional, ela adotou crianças, foi buscar 2 crianças, 2 meninas, adotou essas meninas, se tornou mãe exemplar, maravilhosa. Parou de trabalhar então, para cuidar das crianças. Eu podia falar de outras tantas coisas, mas eu quis falar a respeito disso porque nós temos muitos telespectadores negros, eu tenho muitos amigos que eu considero mais do que meus irmãos, porque eles são amigos, irmão a gente não escolhe, amigo a gente escolhe, que nos assistem todos os dias, e eles sempre dizem: poxa, você fala sempre, tu fala sempre nisso, tia, continua falando, e eu vou continuar enquanto aqui estiver falando a respeito disso. E meu até respeito. Depois do episódio, né, depois da festa, que contou com uma alta sociedade brasileira, que acabou viajando para participar do evento, considerado um dos eventos mais importantes dos últimos 10 anos, e até esse evento acabou dividindo opiniões de próprios grupos, né, que se identificavam. Alguns repeliram a atitude, dizendo que lembrava um tempo histórico tenebroso, que isso não representava a comunidade afrodescendente brasileira, mas alguns também, até as próprias mulheres, quando foram procuradas, as que fizeram parte desse evento, disseram que é uma vestimenta de festividade, que demonstra cultura, que esse era um intento, e em nenhum momento elas se sentiram agredidas. Então isso acabou causando um rebuliço tão grande na internet que mesmo depois de uma declaração pública através do Instagram, ela acabou deixando, então, o comando da Vogue brasileira. Era o mínimo que ela podia fazer, né? Pelo horror que causou, né? Não, porque eu acho que... Com tantos outros temas, né? O contexto, pois é, acho que foi mal, muito Magda, mal. eu estou recebendo uma informação aqui do nosso repórter Wilson Rosa, da TV Pampa. O pau está comendo na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. Claro, só pode, né? Os casos de meningite lá. Ah, não, mas tá. Aí, na sessão da Câmara de Vereadores, o prefeito, é o Vanazzi. Ari Vanazzi. Que foi presidente do PT. Sim, não é a primeira vez que é prefeito. Tinha que ser, né? Vou votar no cara, agora não reclamo. Enfim, o Vanazzi mandou os CCs ocuparem as galerias para impedir a entrada de manifestantes. Confrontos, seguranças, agressões, o clima é tenso, tem pessoas feridas e tentativa de invasão. Deixa eu te dizer, todos nós estamos acompanhando, acredito, né, isso desde o final da semana. Só para assinar, as informações são do Wilson Rosa, o nosso repórter da TV. Muito bem. Só que assim, hoje tem algumas infelicidades disso. Por exemplo, o prefeito e o secretário de saúde do município estavam dando uma entrevista. Então, aquela coisa que, quando a gente tem uma câmera na frente, a gente tem que ter muito cuidado. Ari Vanazzi explicando a vacina, não sei o quê, que não era... E o Charão, ao lado dele, as gargalhadas, conversando com outro cara que estava do lado. Já foi uma coisa horrível. Só que hoje eu ouvi uma especialista da nossa Secretaria de Saúde, quando ela diz que não há um surto... Não há um surto de meningite, são 2 episódios isolados, as pessoas nem se conhecem, são pessoas de lugares diferentes. Até meningites diferentes, né? São meningites diferentes dessas duas crianças, uma adolescente e a outra criança, efetivamente, que nós temos 80 e poucos casos de meningite em todo o estado do Rio Grande do Sul. Que a Secretaria da Saúde tem as vacinas, mas tem 2 tipos de meningite, tem uma delas que a Secretaria da Saúde não distribui. Então, assim, acho que estão criando um pouco de pavor na população, inclusive. Aí tu via hoje, assim, as pessoas incitadas por algumas reportagens, incitadas a ficarem brabas, a reclamarem, a gritarem, quero ver quem é que vai fazer. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, mas, como disse a profissional da Secretaria da Saúde do nosso estado, do nosso município, não existe surto de meningite. O termo de meningite, né, assusta um pouco, porque o neto do Lula teria associado, né, a sua morte prematura pela meningite. Hoje mesmo foi liberado
o laudo dizendo que ele acabou sendo infectado por uma bactéria que causou a morte, então, do menino. Então, talvez a associação da morte, uma criança, isso os pais acabam tendo um choque muito grande, né? E buscando até, em alguns momentos, saber que não existe a vacina para algum tipo da meningite no posto de saúde. Então, isso acaba gerando um pânico. A gente fala que as redes sociais são bacanas, mas quando a gente disponibiliza notícias bacanas, confiáveis, para informar as pessoas e não fake news. Mas quantos sabe, fake Ana, news, né? Tem uma coisa que o prefeito falou e que é uma realidade, infelizmente, que a gente vive, é que eu tenho algumas pessoas ainda com preconceito com relação à vacinação, inclusive da meningite. A meningite tem algumas espécies, como por exemplo essa tipo C, que era dessa menina que morreu com 14 anos. Ninguém está apresentando o boletim dela de vacinação e não tem histórico dela ser vacinada. Então, o que tem que se tirar dessa história toda nesse momento é que seu filho, seu neto, sua neta, enfim, não foi vacinado, leva no posto de saúde, procura ver, se informa quais são os tipos que estão disponíveis dentro do posto de saúde sem pagar um tostão. Então, assim, na medida do possível, vamos vacinar as crianças, tanto depois para a gripe também, que dia 10 de abril começa. Exatamente, que o Ruschel trouxe essa notícia, acho que foi na semana passada que eles adiantaram. Então, assim, a vacina está disponível, a vacina, ela protege as crianças, os adolescentes, e se está disponível e não custa nada, é só ir até o posto de saúde e dar essa vacina nas crianças. Eles estão, inclusive, fazendo essa investigação, esmiuçando justamente por essa comoção geral que deu nas pessoas, como se a criança se não foi vacinada, já temos um problema, né? Já temos um problema. Não resolve, não interessa se for, mas a verdade é que... Mas tem uma coisa que eu não entendo. O que custa pegar a criança e levar no posto de saúde e vacinar? Tem gente que tem preguiça, tem gente que é irresponsável. Não, tem gente que acha que a vacina mata. Tem gente que acha que não vão inocular o vírus, claro. E também a erradicação. Mas é que sabe que também acontece a erradicação de muitas dessas enfermidades que a vacina protege não estão acometendo a nossa sociedade. Então as pessoas não estão mais em contato, não lembram mais como é que é. Então, isso também favorece para que as pessoas achem que não vai ser tão importante. Mas eu trouxe um dado perverso aqui para responder a pergunta do Vitorino. Vejam que o índice mais baixo de vacinação foi das crianças. Ou seja, eles se vacinaram, mas não vacinaram e não levaram as crianças. É por isso que a vacinação este ano começou pelas crianças, porque o índice mais baixo foi 59% das crianças, quando os adultos atingiram a média de 90%. Ou seja, as pessoas se foram lá e não levaram seus filhos. Então o caso é muito mais sério ainda. A conclusão é doentia. Os caras foram lá se vacinar e não levaram os filhos. Por isso que não aparece a carteira de vacinação dessa menina. Olha o absurdo! E tanto que a gente até comentava, eu e o Vitorino, recentemente, o líder do partido italiano, que era anti-vacinas, ele foi internado, passou 5 dias no hospital com sarampo. Ele quase morreu e ele era completamente contra, não tinha vacinado os seus filhos, ele era um ativista muito significativo nessa luta de pais que justificam que as vacinas matam as crianças, que isso pode causar problemas, quando na realidade ele passou 5 dias no hospital com sarampo, não tinha vacina, e a primeira coisa que ele fez quando voltou para casa foi vacinar seus filhos. Então aí não tem exemplo melhor que possa demonstrar essa situação. Essas doenças que estão erradicadas, essas doenças antigas que a gente escutava há muito tempo atrás, sarampo, tudo isso, está voltando exatamente porque a vacina também faz esse bloqueio. Então, pensar que não existe mais a doença, então logo não vou tomar a vacina, é um raciocínio completamente errado. Tem que pensar exatamente que vai se proteger e vai proteger, inclusive, da vacina, da doença começar a circular novamente pelo país. E proteger os demais. Desculpe chamar, só para completar, eu era de uma família sou felizmente de uma família de 7 irmãos, né? E nós tínhamos exatamente isso, porque se tu não toma a vacina, tu passa para tu. Claro. É uma escadinha, né? Sim, tu fica pros outros. Tu fica tendo isso aqui. Na época, algumas vacinas não existiam, né? Mas é importantíssimo quem filho, especialmente quem tem 2, 3 irmãos. E eu gostaria de pegar carona nesse nosso assunto, que hoje é o dia da luta pela conscientização do autismo. E há, nos Estados Unidos, por exemplo, um aumento de 15% em relação aos 2 últimos anos. 1 em cada 59 crianças
estão com autismo. E eu acho que também o que colaborou muito com essa questão de haver uma dúvida muito grande se vacina ou não as crianças, porque foi apresentado na Europa estudos, e até no próprio Estados Unidos, que fazia uma correlação entre algumas vacinas com autismo. Então, isso também provocou mundialmente, porque essa questão da falta de vacinação não acontece no Brasil só. Na Alemanha, na Europa, como França, países super desenvolvidos, também estão deixando de vacinar. Então, há um movimento mundial em relação a essa questão. Eu não entendi o autismo com a vacina. Eu não entendi. Sim, que tu repita, sim. eu não entendi. Existem estudos e houve manifestações que foram depois contraditadas por vários médicos, por vários especialistas, dizendo que aquilo não era uma realidade e que muitas pessoas, muitos pais leram, acreditaram nessas pesquisas que diziam que havia uma vinculação entre o autismo e a vacina. E muitos médicos comprovaram que isso é uma inverdade. Agora, eu não tinha entendido essa parte. Eu perdi. Deixa só o Mário falar um pouquinho. Mas fala de uma vez, não fica fazendo hora. Não, fala de mim que fica preparando meia hora a minha fala. Justamente ao senhor que eu sou. Eu, quando vi aquela imagem do Bolsonaro com Netanyahu no Muro das Lamentações, você sabia que foi o primeiro chefe de Estado que um primeiro-ministro de Israel acompanhou até lá. Aí eu vi o Muro das Lamentações. Eu digo, Aí fiquei preocupado com o meu amigo Rocha, né? Tão solitário, um homem dado à noite, à felicidade, aos braços da mulher amada, um poeta. Porque quem conhece o Ruschel sabe que ele é um poeta. Ele é um poeta, ele gosta das suas poesias, ele escreve ainda. Ele escreve ainda. Cartinhas de amor. Aí, como ele tem algo... A cara dele. Uma pretendida, como se diz no México, a pretendida. Eu lembrei-me de uma frase. O homem é fogo, a mulher é pólvora. E quando o diabo sopra... Deus o livre e guarde. Vamos falar de uma coisa boa mesmo, que você tem que conhecer. A Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva. Com mais de 35 anos de experiência em reabilitações com implantes, ela é uma referência no Rio Grande do Sul, onde a sua estrutura conta com 6 andares completos de equipamentos modernos e exclusivos, com especialistas experientes que têm como objetivo atender com dinamismo, otimizando o tempo de tratamento, pois eles contam com equipamentos da CAD/CAM 3D, onde muitas vezes não é necessário a moldagem das arcadas. O que ele faz é um escaneamento, trazendo conforto e agilidade no tratamento. Em muitos casos, os pacientes, numa única consulta, já realizam um tratamento completo. Portanto, se você procura experiência, agilidade, dedicação, invista em você e tenha o sorriso que merece. Ligue agora para o 51, se você não for de Porto Alegre, 3204-3204. Ligue e agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso, com toda essa tecnologia à sua disposição. Ana? E, Magda, a gente tem aqui uma telespectadora que traz a Maria Luísa. Ela fala, boa noite, bancada linda, estou sempre na audiência, mas minha filha tem o FIES. Ela é uma das estudantes que está no grupo do FIES e está se formando em arquitetura. Ela foi ao banco renovar o crédito e, para surpresa, parece que o Ministério da Educação não enviou aos bancos essa renovação e essas informações. O pessoal está muito aflita, porque de fato as aulas já começaram. Mas então o Ministério da Educação já se manifestou através de uma nota afirmando que são problemas no sistema. Eles estão trabalhando, vendo em que ponto pode ser ajustado, porque o estudante faz o cadastro, envia todos os dados e a documentação, mas a Caixa Econômica Federal não recebe esses dados, né? Os bancos não recebem essas informações, então consta como se o cadastro estivesse incompleto. Então o Ministério da Educação deu até sexta um novo prazo, mas a própria reguladora desse software, ela falou que os problemas podem não ser resolvidos até a sexta,
sexta e que esse prazo pode se estender durante um mês todo. Então, vai acompanhando, procure ir lá no www.osul.com.br todas as informações, porque esse prazo vai até sexta. E se não se resolver, o Ministério da Educação ainda vai dar mais alguns dias para que o sistema funcione. Não é um problema, né, do cadastro, é um problema do sistema. Sua filha fez tudo direitinho, provavelmente o banco é que não recebeu as informações. Isso está acontecendo. Esses dias com fundo de garantia aí de uns funcionários também, ou entregaram, não apareceu, isso aí está dando problema. Chicão, o que está dando problema também? Não, vou falar sobre Libertadores da América, mas antes disso vou mandar 2 abraços aqui, 2 looks, um para Sandrine Poren, que é uma super advogada de Portão, sempre ligado no nosso programa, e o Mazarolo, que é um grande amigo meu, empresário aqui em Porto Alegre. Amanhã nós vamos ver a luta do Davi contra Golias. O pequeno e o grande é o River Plate. O River Plate, o elenco dele vale 430 milhões de reais, segundo o site Transfermarkt. Esse site é especializado em valores de elenco. O maior elenco da América do Sul é o Palmeiras, o segundo é Boca Juniors e o terceiro é o River Plate. O Internacional é um sexto, é modesto. O Internacional vale 270 milhões de reais. O jogador mais caro do Internacional é o Henrique Eldorado, que vale 6 milhões de euros, e o River Plate tem um de 50 milhões de euros, que é o Palácio. É uma luta do gigante contra o pequeno, mas o pequeno é favorito contra o gigante para encaminhar a sua classificação. Então, uma semana muito importante, dona Magda, da Libertadores. O Internacional recebe esse poderoso River Plate aqui, e o Grêmio tem um jogo difícil, eu acho. Ele não pode empatar. O empate, ele fica no estilo Blade Runner, no fio da navalha. Ele tem que ganhar da Católica. A Católica no Chile é a terceira maior força, o grande é o Colo-Colo, o segundo é a Laú, a Universidade de Chile. Então, o Grêmio Internacional na semana tem uma semana decisiva. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, eles decidem o ano. Por quê? Se o Grêmio Internacional for eliminado da Libertadores da América, terminou o ano, porque é impossível. Isso aqui é uma coisa matemática. Tem coisas que são matemáticas, que nem o Paraguai ganhar dos Estados Unidos uma guerra. O Grêmio Internacional ser campeão brasileiro. Porque o elenco de Palmeiras e Flamengo é estratosférico. Eles têm 2,5 times a nível de Grêmio Internacional. Então, o Grêmio Internacional são especialistas em mata-mata, principalmente o Grêmio, e espero que tenham uma sorte de passar essa semana, dona Maria. Gustavo Vitorino, agora tu já fechou a boca. Gustavo Vitorino ficou o tempo inteiro assim no teu comentário. 2 moscas. Deixa eu perguntar uma coisa assim, sinceramente. O cara diz um troço desse, não vai preso? Não tem polícia. Tu sabe que é o site Transmarketing. Olha, eu tô no meio. Mas aí começou o provincialismo. O cara que diz um troço desse... Quer comparar River Plate e valores que o Internacional? Quero comparar. Tá bom. O Internacional é muito mais clube que o River Plate. Tá bom. E te digo mais, o River Plate foi um clube desonesto. Olha só. No ano passado... Ele fez um Eu faço um comentário técnico. Agora veio... Foi um clube desonesto. Eu ouvi tu falar agora, ouve. Tá, mas só não vai me agredir as pessoas, sem nada, e sem gauchismo, é atraso de vida. Vai comparar com o Palmeiras e o Flamengo. Barbaridades não quer ouvir? Ouve. O Transmarketing avaliou 430 milhões de River Plate. Seguiu. Vale 270. Seguiu. Tá bom? Então o teu carro vale 5 mil reais. Ouve, Ceguinho. Fica quieto. Olha aqui, ó. Olha isso, Ceguinho. É uma chinelagem do cão. O que esse rapaz disse, ele é apaixonado por Argentina. Ele deve ter alguma coisa com a Argentina aqui. Sei lá. Aquelas coisas que a gente sabe, né? Mas assim... O River Plate pode ser um grande clube na Argentina, para os argentinos, é um grande clube. Mas daí a chamar o Internacional de clube pequeno... Em relação ao River, O River Plate é um clube pé de chinelo que não pôde decidir a Libertadores na casa dele. Foi um clube que foi desonesto no ano passado. Se tivesse uma Comebol decente, com vergonha na cara, tinha desclassificado o River Plate pelo que fez. Porque tu acha que jogou o Grêmio. O Grêmio tinha passado pelo River Plate? Eu ouvi tu falar, seja educadinho. Tá bom, seja educadinho. Seja educadinho. Viu como é bom quando a gente para com os outros? Tu fala as barbaridades, agora ouve. Tá. Olha aqui, ó. Primeiro, o River Plate é um clube decadente, foi campeão da Libertadores da América de forma desonesta, porque a Comebol é dominada por argentinos. É um clube que, se disputasse o Campeonato Brasileiro, sequer se classificaria para a Libertadores da América, porque não é tão bom quanto o Cruzeiro, quanto o Palmeiras, quanto o atual Flamengo e outros clubes que tem aí. E segundo, chamar o Internacional de clube pequeno para o River Plate, chamar o Internacional de clube pequeno... Isso é um desrespeito, rapaz. Dona Magda, só para fazer isso aqui, depois eu vou me encarregar do meu trabalho aqui, vai te pessoal. Carregar do teu trabalho. Sabe como é que define-se um time grande, um time pequeno, segundo a FIFA? Quer dizer, pelo valor. Exatamente. No estádio, os estádios estão tudo empenhados pelos bancos. Ninguém é dono de estádio no Brasil.
Tu soma o elenco, o valor dele, e soma o outro elenco. O Real Madrid é 10 vezes maior que o Grêmio. Tá. O River Plate é 40% maior que o Internacional. E não ser torcedor. Eu torço pro Boca Juniors. Mas quem calculou o valor desse jogador? É o Transmarket. É um site. É um site de transgênero. É um site transgênero, Transmarket. Você não podia admitir a desinformação do programa? Agora nós vamos escutar o Dr. Ruschel falar sobre esse assunto. Enquanto isso, tu põe aí no Google Transmarketing, que aí tu vai saber o que é, tu vai entender o que vocês não estão se entendendo. Não entende. Não estão se entendendo. Eu quero pegar uma carona na discussão, porque o Grêmio tem um jogo importantíssimo, é o jogo do semestre, sem dúvida. O Grêmio, ele saiu um bom resultado empatando fora de casa, mas no segundo jogo em casa, ele surpreendentemente perdeu o jogo em casa para um time do Paraguai, e os resultados paralelos lhe deixaram na última colocação num grupo de 4. Como o Grêmio joga esta partida fora de casa e depois só terá no retorno 3 partidas, se o Grêmio perder, o Grêmio poderá atingir no máximo 10 pontos, que é uma matemática que não classifica. Pode se classificar, mas o pode não é uma certeza, porque 10 pontos, em muitos casos, não classificou. Já houve clubes com 11, 12 pontos que não se classificaram. Então, o Grêmio precisa pontuar nesse jogo. E é um jogo fora de casa. Não há mais ingressos, jogará com uma equipe com quem ele também disputa essa vaga. Então, o Grêmio chamou para si uma responsabilidade, ou ficou numa situação que ele poderia ter construído um caminho melhor. Em relação ao Internacional, o Internacional fez o contrário. O Internacional, ele saiu ganhando fora de casa, confirmou na sequência com uma vitória. Então, ele depende de um bom resultado para jogar um segundo turno muito tranquilo, né? Fará o adversário, lógico, é do tamanho do River Plate, uma equipe grande, a segunda, junto com o Boca Juniors, a maior equipe da Argentina, né? Farão um confronto aqui disputadíssimo, imprevisível o resultado, embora o Internacional jogue em casa, também não há mais ingresso para a partida. Se esgotaram em 45 minutos de vendas. Exatamente. Então, o estádio estará todo vivendo um clima de decisão, e uma vitória praticamente encaminha a classificação internacional, mesmo em fim de primeiro turno, já para a segunda fase da Libertadores. E só para trazer a informação de que o Internacional é de fato favorito, porque metade do River Plate, podemos colocar assim, 4 jogadores do seu elenco principal, os mais valorizados, como o Chicão Tofani falou, estão no departamento médico, incluindo o Armani, que é um goleiro de extrema qualificação, ele é ótimo, ele acabou se lesionando, vai ficar um mês no departamento médico e assume o seu reserva, que não é lá dos melhores, segundo a própria imprensa argentina. Então, o Internacional entra como favorito, sim, mas na questão de dinheiro, na questão quem vale mais, o River vale mais pela questão econômica, mas o departamento médico também está valendo demais, porque os seus principais jogadores estão se consultando com os médicos. Então, o Internacional, e sem falar que segundo turno tem o retorno, né, ao futebol de Paulo Guerreiro e a sua estreia no Internacional. Tirei o chapéu para Mani Barcelos, Ana. Okay. O Mani Barcelos fala a linguagem FIFA. O time vale pelo elenco. Claro. E não pelo estádio. O estádio nem é dos times. Glória do desporto nacional ou internacional, que eu vivo a exaltar. Que alegria. O meu time vai ganhar amanhã. Vai ganhar amanhã. O autor do hino, Nelson Tomara Silva... que ganhe, o meu time joga hoje. O Boca Juniors de Curitiba. Eu torço pro Boca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Eu tenho orgulho de ser colorado. Quando foi rebaixado, foi duro aquele dia. Eu tenho orgulho de torcer pra Argentina. Mas tudo bem, meu Chicão Tofani. Eu adoro ver filme argentino. Pra mim, filme argentino... Eu não gosto de filme argentino. Cada louco com a sua mania. É maravilhoso. Transmarque. Vou dizer uma coisa pra vocês. O Internacional é franco favorito amanhã. O gigante Davi e Golias. Quem é que não conhece a história de Davi e Golias? Do rei Davi, pai de Salomão. Mais do que isso eu não posso falar. Eu gostei do D'Alessandro, da manifestação do D'Alessandro, Chicão Tofani. Eu achei a manifestação dele normal. Eu não vejo toda essa política. Não, eu gostei. Ele disse que respeita muito o River, porque foi a primeira casa dele, foi quem que não vai comemorar o gol, por respeito ao River. Daí me lembrei de um caso completamente oposto, que é o Ronaldinho Gaúcho com o Grêmio, que não teve nenhum respeito em vários momentos. Mas aí, quando eu digo que eu não gosto dele, quando eu digo que eu não gosto dele, as pessoas acham que eu sou ignorante. Luciano Santos diz o seguinte: olha aqui, ó, a Secretaria da Saúde é uma esculhambação. Eu, como transplantado de pulmão, tá em falta medicação que eu preciso, ele diga a medicação que eu não sei ler. Acho bom vocês fazerem uma reportagem no local, tem muita falta de medicamentos. Outro diz o seguinte: se as pessoas estão apavoradas, estão achando que tem surto e tal, não sei o que,
vacina todo mundo. Mas que não é assim, vacina todo mundo. Vacina tem época, tem que ter a vacina. Vacina não dá pra chegar nas pessoas. Não dá pra chegar e também dizer assim, agora vamos ali, vamos comprar ali na esquina umas vacinas. Não, ela tem época, não é assim. Não tá. Adorei tua foto, Chico. Olha aqui, ó. Agora, quando as coisas são ruins, a gente reclama. Agora, quando as coisas são legais... Tu quer falar da Eu queria falar Transmarketing? só dizer quem é o Transmarketing. Quem é o Transmarketing? Sabe onde é a sede sul-americana da Transmarketing? Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da América do Sul, todas as vezes. Que capital da América do Sul, rapaz? São Paulo é maior que a Argentina inteira. Ele leva a bola toda. Thomas Gato. A economia da Argentina é menor que a do estado de São Paulo, rapaz. Para com isso. Tá, para com isso. Pior que é verdade, que o Vitorino falou. Não. Então Taiwan é a capital da Ásia. Falar com Buenos Aires é a maior cidade da América do Sul. A capital da América do Sul é São Paulo. Uma capital estratégica. Eu quero falar da nossa... Uma capital fértil. Calem a boca. Pergunta pra Roberta agora, Buenos Aires. Tá caindo dos pedaços. Você tá caindo dos pedaços. Na frente da praça. Buenos Aires, calhada. em charme, Buenos Aires é melhor que São Paulo. É muito mais charme, muito mais charme. Cidade cheia de xixi nas Gente, eu vou paredes. explicar uma coisa pra vocês. Cidade cheia de Já xixi nas perdeu a paredes. graça. Xixi nas paredes. Já perdeu a graça. Perdeu a graça. Perdeu a graça, tá? Não é questão de graça. Não, mas é que teve graça pra até gritar um também. momento. Não, mas não é pra gritar. É que tu começa a Então, gritar e grita. Rapaz, eu ouvi ouvi ele falar as barbaridades quieto. Eu ouvi ele falar as barbaridades quieto. Agora eu tô dando a informação. Olha aqui, tá? A sede da Telemarketing é em Buenos Aires, que é quem avalia os jogadores da América do Sul. Agora, continua cuidando aí do teu telefone, tu o teu, que eu quero falar de uma outra coisa. Eu tenho que pagar minhas contas. Paga tuas contas, aproveita e paga as minhas junto. Mas quando as coisas acontecem legais, eu acho que a gente também tem que falar. No sábado à noite, uma incrível coincidência, eu fui testemunha ocular da falta de educação de uma cidadã aqui de Porto Alegre, que mora ali na rua Amélia Teles. Pois ela simplesmente... Nós temos as fotos aí da frente da casa dela. Ela comprou um armário novo, deve ter comprado, eu estava na casa de uns amigos, fiquei só vendo, ela deve ter comprado um armário novo, aí desmanchou todo o armário que ela tinha em casa e jogou na calçada. Calçado? Jogou na calçada. Como assim? Na calçada. Por que não? Eu vi aquilo, eu vi, tá? Olha aqui, ó, eu vi e trouxe a foto para vocês poderem ver, tá? Então, assim, ó, eu tava ali no apartamento dos meus amigos, bairro Petrópolis, sei que me surpreendi com aquilo, e aí a minha amiga contou que já tinha pedido pra vizinha, que tinha deixado. Olha a frente da casa da senhora. E olha a casa da senhora, não é uma casa qualquer, tá? Bom, havia deixado ali, olha, isso aí foi quando os guaris foram tarde da noite lá para atender o pedido dos moradores. E a gente exigiu que eles multassem. Porque tem uma multa. Tem. E uma multa bem alta. Claro, então eles pegaram, levaram, fizeram... Os dados, informações. Tudo. E nós ali, parecia que nós estávamos numa arena. E nós, muito bem. Os garis. Mas a foto é constrangedora. Gente, é constrangedor isso. Na meia quadra da Nilópolis, sabe? Não, isso é cúmulo. E tá há dias ali, né? Gente. Tava há dias ali. Não foi? Não foi no sábado, tava há dias ali. E aí todo mundo reclamava e tal, aí eles acionaram, né? Eles acionaram o DMLU e eles foram lá à tarde da noite, ou seja, tem que cumprimentar também o Marquesan, que o DMLU tá funcionando, que essa coisa tá funcionando, porque a gente só fala mal das pessoas, né? Claro. Olha ali, vocês viram aquilo? E aí acontece o seguinte, aí o lixo um dia atrasa para recolher, certamente vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Absurdo! Essa prefeitura é uma porcaria, esse prefeito é uma porcaria, tá indo na coisinha. Não, o seu a gente armário. fala também do período várzea. sazonal de doenças, pode ser um foco também Claro da que é dengue. foco de Porque dengue, chove, claro. acaba acumulando água ali, tu vai ter o mosquito, o foco, e tu acaba daqui a pouco prejudicando uma comunidade Cupim, inteira. certamente ela desmanchou porque podia ter cupim. Imagina se o Mário Mas sabe por que ela desmanchou? Se tinha cupim, sabe qual é? Sabe por que você imaginou se tinha cupim? É porque ela é uma cara de pau e o cupim devia estar comendo ela, por isso que ela botou o armário fora. Não sei, quer implicar com o Mário, deixa o Mário. Então, assim, ó, obrigado ao DMLU, obrigado ao prefeito, Aliás, que a coisa tá funcionando. Faz muito tempo que eu não como cupim, eu tenho que ir pro Paraná comer cupim. É? Mas tem umas churrascarias. Tem umas churrascarias. Cupim é vazio eu não gosto aqui em de Porto carne. Alegre. Não, senhor, são duas coisas completamente diferentes.
Não diz isso. E sazonal é os meus abraços que eu vou dar agora. Atravessou o programa, então. Vai. Vai, vazio é vazio, cupim, e sazonal é a mensagem que eu vou dar aqui para os meus amigos. Dona Ana Barros, aquele abraço. Dona Leandra Santos, de Pelotas. Edith Kessler. E por último, meu cardiologista que tem cuidado desse coração que resiste a tudo e a todos os intempéries. Tem resistido. Quero lhe dizer que os exames estão prontos. Estou tinindo, vou lhe levar essa semana, meu doutor. Tá fantástico. Muito bem. Mari Barcelos, você quer tanto falar, meu filho? Fala. Não, eu quero falar do Gedel. Vai ressuscitar o homem da mala? O Gedel Lima. O Gedel Lima é um chacal. Chacal. Lembra essa palavra? Era tão usada, hoje não se usa mais. É um chacal. Ele foi para dentro da prisão, ele tinha o melhor uísque, tinha tudo na cela dele. Aí descobriram, a juíza, a doutora Leila Cury, juíza da Vara de Execuções Penais, disse o seguinte: os documentos que recebi revelam que Gedel vem demonstrando comportamento inadequado, inclusive com fortes indícios da prática de crime e da tentativa de subverter a ordem e a disciplina penitenciária. Aí colocaram ele numa cela de segurança máxima junto com criminosos, né? Como se ele não fosse um criminoso. Como se não fosse um criminoso, senhor Gedel, né? Aí os advogados dele, falaram porque não pode. Aquele gordinho carnudinho, a rapaziada adorou, né? Aquela aparência porcina dele, né? O gordinho carnudinho. Aí é o senhor que está dizendo, o senhor está afirmando, acelerando. Bom, aí o que acontece? Daqui a pouco, por bem ou por mal, ele volta para a cela e tal. Quantos anos será que esse Gedel vai ficar na cadeia? Mais 2, mais 3, mais 5? Quanto dinheiro ele terá no exterior? Essa aqui é a pergunta. Porque eu duvido que ele só tenha aqueles 51 milhões de reais. Isso é dinheiro de bala, né? Não, isso era um troco. Dona Magda, isso é uma vergonha. É uma vergonha para esse país, onde as pessoas ganham menos de um salário mínimo, um sacripanta desse tipo. Um energúmeno. Um energúmeno. O Gedel. Né? Olha, eu acho o seguinte, ele ficaria bom num rolete. Isso é verdade. Paulo Preto, que foi condenado a 145 anos de cadeia. Ele ganhou do Sérgio Cabral, não? Confessou, tá ali, né? Confessou que tem 137 milhões em contas na Suíça. A notícia toda tá no sul.com.br. Coisinha meiga. Outros sacripantas são... Outros sacripantas. Vamos lá, doutor Gustavo Vitorino. Eu queria dizer uma coisa para você, Magda, muito importante. Você é dono de uma empresa. E você, de uma certa forma, quer melhorar o relacionamento da sua empresa com seus clientes, seus colaboradores. É fácil. Garanta para a sua empresa uma cadeira exclusiva na Arena, nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado, assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, portões de acesso exclusivo. Adquira a sua cadeira lá na Arena do Grêmio, pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, comercial@arenapoa.com.br, ou pelo fone 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. E olha, tem jogaços, hein? Finais do Campeonato Gaúcho, Libertadores, vem aí Campeonato Brasileiro. Eu vou te contar uma coisa, sabe que essa coisa de fazer disso aí um marketing empresarial é muito legal, funciona muito mesmo. Eu vejo que eu tenho alguns amigos que têm o camarote, tem não sei o quê, isso funciona mesmo. Muito. Bem legal. Uma reunião durante o jogo é diferente de um happy hour, né? Evidentemente. Com PowerPoint, não. Você pode, e você vê que você pode contratar serviços. Sim, claro. Tem que dar mordomia, tem que receber bem. Muito legal. Pô, já imaginou você chegar pro cara e dizer assim, vai assistir Grêmio e Universidade do Chile? 2 ingressos. Pô, o cara... Fica ou até, quem sabe, se for pra final, quem sabe na empresa, né, faz um sorteio pra incentivar quem tiver a melhor produtividade. A vocação chacrinha que ela tem pra jogar abacaxi, bacalhau, vocês querem bacalhau? Tá certo que os shows são legais, mas um grande jogo de futebol continua sendo insuperável. Não, sempre. Só que não, o Marne, por exemplo, se vende show do Wesley Safadão, Ai, hoje, Chicão Tofani, eu lembrei de ti. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu tava ouvindo uma rádio
E aí a música tem uma coisa maravilhosa. É assim, ó, porque eu não entendo muito, é muito difícil acompanhar essas melodias. Mas era uma história de um cara que tem uma pessoa, uma mulher e tal, sei lá, namorado, o que ela é. Já é um avanço. E ela é maravilhosa. E ele beijou uma outra. Então ele tá assim, arrebatado, ele não sabe o que fazer porque não quer contar pra ela, mas tá bem interessado pela outra. E aí ele diz que não pode contar pra ela porque ela é uma mulher maravilhosa. É uma mulher maravilhosa. Aí ele diz que essa nova, se quiser provar pra ficar com ele, ela tem que comer sanduíche de mortadela e que a que ele gosta, que é atraída, andava no gol quadrado dele. O gol bolinha. No gol bolinha. Eu me lembrei de ti, Chicão, no ato. É a letra de uma música. Mas tem que ver se a outra concorda com a operação, né? Não, mas tu que fala dos gol bolinha. Senhoras e senhores, Qualidade da música. Porque ele é um gol bolinha. No mundo do carro, se ele fosse carro, ele seria um gol bolinha. Eu uma Ferrari. Um programa como esse, de grande desempenho sócio-intelectual, cultural, passa por um momento de crise. Claro, mas, gente... sertaneja para olha aqui, ó, é uma música sertaneja. É o fim. É o fim pra ti, todo mundo quis só ouve. comparar eu, uma Maserati, uma Ferrari com gol bolinha. Não, eu lembrei de ti porque tu fala mal de quem tem gol bolinha. Não, eu só acho falta de estilo. E come sanduíche de mortadela. Come sanduíche de mortadela. Eu adoro sanduíche de mortadela. É cor de buquê. Você tá jantando pouco agora? Mortadela Cerati? Não, Cerati não. Ele não sabe o que é mortadela Cerati. Mortadela. Não é, não. Eu tô só de hambúrguer, sou galera agora. Tô comendo pocket em casa agora. Tá comendo o quê? Pocket, é cheeseburger. Pocket. Eu sou galerinha. Que a comida te deixa velho. Começa as comidas de lorde. Chicão virou universitário. Chicão Tofani, Daqui a pouco ele vai comer. Se o Vitorino fosse um salame, qual é o salame que ele seria? Seria uma mortadela de última, né? Que isso? Vamos, por favor, o comentário da doutora Roberta. Vamos parar com essa Tu gosta de salame, não? A gente parou? Ó, agora eu vou trazer um assunto de economia. Os dois, tá, mas isso é para depois da meia-noite. Olha bem, a Organização Mundial do Comércio, eles costumam todos os anos fazer um ranking de quem são os países que investem mais, ou seja, quem compra mais, quem vende mais. O nosso país, o Brasil, caiu nesse ranking como já era esperado em razão da nossa economia que anda patinando já faz um tempo. Mas até que não caiu tanto. Em 2017, o nosso país estava em 26º lugar e atualmente ele está em 27º. Em vendas, nós deixamos de exportar e de investir tanto, porém ganhamos bastante, porque as commodities, que é o nosso maior mercado, cresceu em termos de valores mundiais. Então, nós realmente faturamos e tivemos um bom valor, ainda que tivemos uma queda de investimento. De acordo com os números oficiais do Ministério da Economia, em todo o ano passado, as exportações brasileiras somaram 239 bilhões de dólares. Em 2017, foi 217. Esse ano, o Brasil ficou atrás, e aí é constrangedor, de economias como Vietnã, Malásia, Polônia, Tailândia, lembrei de ti, Gustavo. A liderança do ranking segue sendo quem? A China, claro, que também registrou em 2018 um avanço de 10% nas suas exportações, com vendas no valor 2,48 trilhões de dólares. Depois vem os Estados Unidos com 1,66 trilhão. Em terceiro, nossa Alemanha, Japão e Holanda, respectivamente. Nós ficamos atrás do Vietnã. Ficamos, Gustavo. Os Estados Unidos foram o maior importador global, com um valor de 2,61 trilhões de dólares. A China ocupou o segundo lugar com 2,13 trilhões de dólares em compras, seguido por Alemanha, Japão e Reino Unido. Então vejam o tamanho do mercado global, o quanto movimenta-se de recursos mundiais e as oportunidades incríveis que o Brasil tem para crescer nesses próximos anos, se houver realmente uma abertura inteligente do seu mercado. Roberta, isso é PIB per capita, estilo Vietnã, mas não é PIB global. O PIB global do Brasil é muito grande, né? Sim, é per capita. E o interessante... Mesmo assim, Chicão, é assustador. Mas o PIB per capita lá em X-Time pode ganhar do Brasil, sim, mas não o é? Vietnã, cara, o Vietnã é menor que Sergipe. Ficaram amigos, estão falando, coisa boa. É menor que Mas eles Sergipe. são amigos.
Sim. Ele vai cantar na minha festa? Sim. Ele vai cantar na minha festa? Conceição, ele vai cantar. Que é bom. Não, mas continuando em economia... E falaram do meu sertanejo. Mas do Bolinha e da sanduíche mortadela. Mas, Gustavo, o FMI vê uma desaceleração... O FMI vê uma desaceleração e um movimento muito delicado em termos globais. Esse ano, nossa economia pretende crescer até 2%, segundo estudos bem otimistas. E a economia global também não está crescendo tanto. O crescimento, segundo o FMI, projetado vai ser de 13,5%. Né? E espera-se que 70% da economia global também sofra uma desaceleração. Os motivos são crescentes tensões comerciais entre os grandes investidores, que a gente acabou de ver, China, Estados Unidos, e também o aperto fiscal na segunda metade do ano passado em alguns países. www.sul.com.br é o nosso jornal eletrônico, onde você fica atualizado 24 horas. A hora que você quiser conferir o que andou, o assunto de uma notícia, vai no www.sul.com.br. Mas o que é melhor, não custa absolutamente nada para você ter acesso a essas informações. Você tem que baixar o aplicativo O Sul na plataforma da sua preferência, aquela que você normalmente, todo dia, toda hora, está consultando para ficar bem informado. www.sul.com.br. Já que estás falando do sul.com.br, vamos ao 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp. Boa noite a todos. Tenho uma sobrinha autista de 29 anos. Fala pouco, adora o Chicão. Na época do programa da madrugada, ela dizia Tofane TV e assistia o programa. O nome dela é Veridiana. Sempre que dá, então ela está acompanhando a gente. Ela mora em Cachoeirinha. Beijos, Ana, tia da Veridiana. Veridiana, um privilégio esse teu elogio. Um beijão para ti. Tu é minha convidada já, fez essa alusão a mim, dia 25, no Nova York, às 19h30, o lançamento do meu livro. Chega lá, sou a Veridiana, cara. Minha amiga, valeu. Boa. Aqui também, ó, boa noite, Magda. Dá um par de luvas de boxe para cada um, Vitorino Chicão. Vocês não leem minhas mensagens, mas desta vez o Vitorino tá certo, disse a Márcia de Canoas, se referindo ao Internacional. Carlinha, por favor, leia. A farmácia do estado está sem medicamento para transplantados. Fui buscar Tracolimos, que é um imunossupressor, e não tinha. Está desabastecida, reclama a Simone de Porto Alegre. Simone, é o mesmo medicamento que o nosso telespectador, que agora há pouco eu li o e-mail dele, também foi buscar, porque ele também é transplantado de pulmão. Veja a gravidade disso, para nós soa como uma notícia, mas veja a consequência disso, a rejeição de um transplante, a necessidade desse remédio, né? Ele não é um remédio que tu toma semana que vem. Não é qualquer remédio. É uma vitamina. Você pode deixar para tomar daqui 2 dias. Isso, tu vai tomar uma vitamina. Veja a consequência de uma notícia simples dessa, não ter remédio que evita a rejeição de um transplante. Meu Deus do céu. Mari Barcelos, a sua manchete. A minha manchete é uma manchete muito forte, né? Do ministro do Turismo, o senhor Marcelo Álvaro Antônio. Bateu boca, né, com um correligionário, né, lá de Belo Horizonte, um cidadão que é bolsonarista, que briga e tal, né? Aí ele o chamou de bosta, ou foi chamado de bosta pelo ministro. Esse é o Marne. Aí tem que recriminar agora. Não, foram as palavras da pessoa. Está aqui, poderia ser mais delicado. Poderia ser mais delicado. Vocês são muito também é muito do que vocês dizem, tá? Estou chocado. Continua chocando e todo daqui a pouco eu explico. Eu fui pego. A falsidade do senhor Vitorino é uma das coisas mais... Estou chocado. Bom, o Inter o chamou de oportunista, lembrando das investigações da Polícia Federal sobre o seu envolvimento com candidaturas laranjas e tal. Aconteceu na área de acesso, aí foi lá na polícia, fez um BO, boletim de ocorrência, não vai dar absolutamente nada. Agora, isso eu só quero dizer para vocês do nível que nós temos na política brasileira. Quando um ministro diz uma palavra, e na frente de todo mundo, repórteres e tal, que isso aí todo mundo sabe, né? Todas as redes sociais publicaram, jornais, o Correio Brasiliense publicou e assim por diante. Então, esse é o nível da política brasileira, dos nossos políticos que continuam cada vez chafurdando na lama. Porque no momento em que você, como ministro, né, do turismo ainda, que é uma pasta fantástica. Fundamental para o nosso país. Sim, claro. Um país maravilhoso, rico como esse,
feliz, com lugares fantásticos, se dirige a um correligionário dessa forma, por mais inimigo que seja, sabe? Aí é que me dá uma tristeza muito grande, sabe? Desse governo do meu amigo Bolsonaro. Estou ficando cada vez mais pessimista e eu não gostaria de dizer isso. Então eu vou te contar umas coisas do tipo. Bolsonaro é incompetente político e limitado intelectualmente. Foi o que disse um cientista político. Nessa terça-feira, o mercado financeiro ouviu alguns cientistas políticos, né? E também externaram o desejo de ver o ministro da Economia, Paulo Guedes, à frente das negociações da reforma da Previdência. A plateia, formada basicamente por economistas, analistas, por operadores de mercado, foi um evento organizado por um grande banco nacional. O cientista político Luciano Dias disse que colocar Paulo Guedes na linha de frente da negociação com o Congresso é equivalente ao que ocorre nos filmes com o mexicano no salão, porque ele vai ser o primeiro a levar o tiro. E assim por diante. E quem também falou muito bem do seu Bolsonaro é o teu amigo, né? Teu amigo também fala muito bem, Olavo de Carvalho. E o seu Fabiano escreveu para nós, quando falávamos sobre o problema das vacinas, ele diz assim: eu e meu sogro, Jorge Prates Ferraz, assistimos diariamente o seu programa. Achei o tema oportuno para lembrar à bancada que o guru da família Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho, espalha justamente essas bobagens sobre problemas em vacinar nossas crianças. Isso é realmente lamentável. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. Pode um homem que teoricamente é culto dizer uma besteira dessa? Eu acho que ele é curto. Também é curto. É curto, né? Precisa no interior de São Paulo, maior, legal, curto, né? Interior de São Paulo. Cientista político? O que é um cientista político? Tá cheio por aí. Tem uma faculdade aqui pertinho. Que não tem o que fazer, ficar dando palpite na vida dos outros? Não, eles estudam, eles pagam faculdade há alguns anos e depois eles querem a cadeira da frente, querem citação. Aí deveria se candidatar a vereador, né? Eles querem citação. Político. O que fazer? Dona Maida, eu quero dar sequência à notícia que dei ontem, que envolve o Paulo Guedes. Lembra que nós tínhamos da estratégia de conversar com o parlamento, que seriam recebidos os primeiros 5 partidos no Congresso. E um deles houve a reunião hoje já, 12 dos 36 partidos, o partido é o PRN, vamos achar o partido, não quero falhar nas siglas, mas um dos 5 partidos que foram almejados, o primeiro foi, 12 dos 36 deputados lá estiveram para ouvir então o ministro e ouvir especialmente também foi o secretário do Ministério para explicar. A primeira coisa que salta aos olhos, dona Magda, porque nós temos falado aqui a CCJ é só questão de constitucionalidade, não é questão para explicar. Então, uma reunião que parece que as pessoas chegam lá não sabendo o óbvio. Já queriam na CCJ começar a fazer alterações, sugestões, né? E o secretário, então, que falou primeiro, disse, não, aqui é só questão da constitucionalidade, encaminhem depois, na hora, quando começar a comissão especial, encaminhem, então, os projetos e nós vamos analisar. Estão abertos, o governo, pela primeira vez, mudou o discurso, que eu achei uma evolução, de que aceitará, sim, se for a vontade da maioria, alterações no projeto. E a questão do Paulo Guedes, que é o mote da notícia, ele aceita fazer a contribuição política na discussão. O que ele não quer ser é o articulador, exatamente para não ser o mais visado. Ele já tem um cargo que é dificílimo, que é coordenar a economia de um país. Ele vai ter o desgaste de toda a negociação. Se ele ainda tiver que fazer a negociação miúda, nós vamos esvaziar aquele que deverá ficar protegido numa negociação importante desse tamanho. Então, acho que a questão é proteger o Paulo Guedes, ouvi-lo, que ele participe dessas reuniões com esses 5 partidos grandes, lembro, eles vão receber o MDB, vão receber o DEM, são partidos com influência dentro do mercado. Então, é importante que o Paulo Guedes participe, mas não fique a ele a responsabilidade de ser o coordenador pelo desgaste que traz. Até porque nem é do perfil dele negociar nada. Ele é muito objetivo, ele é muito técnico, né? E como ele mesmo colocou na ocasião, há uma semana atrás, no Senado, ele disse, olha, eu vou trazer aqui as informações técnicas, eu sou um técnico, eu não vou vestir nenhuma camiseta. Se eu começar a vestir uma camiseta, os senhores vestirem as suas, nós
vamos falar sobre ideologismos, e aí entra a paixão. Se eu tratar de paixão, eu não vou conseguir colocar esse país nos trilhos. Então, realmente, o ideal é que outra pessoa mais politizada possa fazer essa intervenção. Mas ele abriu o escritório dele, ele vai começar a receber deputado e tudo mais, porque ele está vendo que ele vai ter que entrar nesse jogo, porque se não entrar nesse jogo... Agora, eu queria só... Tu ainda vai continuar falando sobre a reforma da Previdência ou vai mudar um pouquinho? Não, porque exatamente nesse ponto que o Ruschel parou é onde eu comecei a minha manchete. Sim. Que é o governo já está aceitando ouvir a posição dos parlamentares. Os parlamentares, o governo diz que vai ouvir os parlamentares, se houver consenso, o governo muda o projeto antes mesmo dele ir à votação. Só que o que eu tenho visto até agora são parlamentares representando corporações. O trabalhador, nós, a chinelada da iniciativa privada, que acorda às 6 horas da manhã, bate o cartão ponto, papapá, aquela coisa, alguns, né, nem todos. E esse trabalhador não tem ninguém representando, porque nenhum desses deputados lá está representando o trabalhador. Interessante. Eles estão representando corporações. Aí querem tirar da reforma da Previdência a aposentadoria rural. Essa aposentadoria rural é um trambique gigantesco. É um dos maiores buracos, se você olhar os números ali, vai ver que a aposentadoria rural é um dos maiores buracos da Previdência, é essa aposentadoria rural que é entregue para os sindicatos. Esses sindicatos rurais aí que não sei o quê, aí os caras vão lá, dão declaração, o cara vai lá e se aposenta, sabe? Aí, não vamos mexer na aposentadoria rural. Não, tem que mexer sim. Tem que passar um pente fino. Em tudo. Não é reduzir a aposentadoria rural, passa um pente fino e se aposenta quem tem direito. É o caso do Bolsa Família. O Bolsa Família poderia pagar o dobro se não fosse o trambique, a vigarice. Ninguém passa um pente fino nesse negócio. Assim, então, o governo está se dispondo a ouvir. Mas eu queria que o governo ouvisse a população, não os parlamentares, que estão lá para negociar. Porque, por favor, não se iludam. Não vem com essa história de que alguém vai entrar lá, sentar na frente do Paulo Guedes e dizer, seu Paulo, seguinte, eu queria alterar aqui o artigo 34 da proposta, a linha B, eu queria mudar isso aqui de 16 para 12, porque eu acho que os trabalhadores aqui, papapá... Não, eles não vão fazer isso. Eles vão chegar lá, aqui, Seu Paulo, meu voto é isso aqui, Eu quero um emprego para o meu cachorro, emprego aqui para a minha mulher, a minha amante, a minha empregada também está precisando de uma boquinha. Eu tenho um genro que está desempregado, preciso colocar ele lá, lá no meu estado, lá, coitado. Esse aqui, o meu voto está aqui, É isso que eles vão fazer. Achar que eles vão negociar item? Eu desafio aqui, deputados federais gaúchos, eu desafio a debater comigo na Rádio Pampa, que aqui nós não temos espaço, na Rádio Pampa, para ver quem é que conhece essa proposta a fundo. Quem é que conhece os números? Quando vai se aposentar? Quanto tempo? Qual é o coeficiente, o cálculo, a volta do fator previdenciário como deflator do cálculo final da aposentadoria por idade? Eu desafio o deputado a vir debater comigo isso. Não, eu só gostaria Nenhum de deles saber, viu. Eu lancei um repto hoje na Rádio Pampa com a seguinte pergunta. Quanto arrecada a Previdência Social no Brasil? Eu nunca vi esse número. Ninguém sabe. Eu nunca vi quanto é que arrecada. Eu sei quanto gasta, mas não sei quanto arrecada. Mas sabe por quê? Porque a grande maioria dos recursos vão cobrir rombo do Caixa Geral. Sim. Vão cobrir do Caixa Geral. E sabe quem é que fez essa denúncia? Um senador do PT. O Paulo Paim disse, arrecadamos tanto e tanto disso aqui saiu daqui. Ele entende. Porque aí vem disfarçado, né? Pra eles, né? Eles lançam na Previdência, número. Eles lançam na Previdência Social dívidas da saúde. Bolsa Família. Da saúde, eles lançam na Previdência Social. Aí o que acontece? Tira daqui, não, porque o Paim do PT denunciou isso. Alguém deu ouvido para ele? Ninguém deu ouvido para ele. Não interessa? Não interessa a ninguém, né? Carla. Sobre ainda o governo Bolsonaro, mas agora na área internacional, que me parece que também eles estão um pouco atrapalhados. E não é uma crítica a ele ter ido até Israel e fazer uma aproximação com os países, porque eu acho que essa é a função mesmo, se aproximar. O problema foi o desgaste que ele sofreu com os palestinos, com o lado palestino. Por quê? Porque ele foi até Israel e negou qualquer tipo de contato com o mundo árabe e com os palestinos. Quer dizer, ele foi convidado para ir na Igreja da Natividade em Belém. Ele negou, aliás, ele não negou, ele nem respondeu
a esse convite. Será que ele soube disso? Com certeza. Chegou o convite para ele, eu escutei hoje e fiquei bem preocupada. Se o Itamaraty não passa convite para ele, demite o Itamaraty inteiro. Exatamente. Eu fiquei bem preocupada porque tem o Guga Chakra, não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho e é um grande entendedor dessa área internacional e desse conflito que existe. Existe o Guga Chakra. Bom, tu não gosta de ninguém, Gustavo. Enfim, eu escuto, gosto, acho que ele entende. Adorei. Deixa. Não, exatamente. Então, assim, ó, e ele fez algumas colocações bem importantes, porque foi uma falta de respeito. O problema não foi se aproximar de Israel, o problema foi a falta de respeito, a falta de comunicação com os outros países, que são países que compram da gente, né? Bastante, e compram muito mais, porque fica muito mais na balança, não tem nem comparação. Fica superavitário com relação ao mundo árabe e fica completamente, a balança fica completamente invertida com relação a Israel. Então, assim, ó, não ter essa precaução, não ter esse cuidado com esses países, me parece um tiro no pé. Acho que não é assim que deve agir a diplomacia brasileira. Falando em não agir, só para concluir o meu pensamento, ontem, ainda no Rabicho, que a gente já estava no Rabicho, eu falei que o Hamas, que é um grupo terrorista, sim, enfim, tinha colocado o seu repúdio no site da visita do Bolsonaro e tudo mais a Israel. Que, aliás, o Netanyahu vai enfrentar uma eleição na semana que vem e está indiciado por corrupção e procurou agora a Rússia. Então, ele tem apoio dos Estados Unidos, apoio do Brasil e procurou a Rússia para também ter esse apoio. Então, o Hamas publicou essa nota no site e Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, colocou, retuitou, que é o senador, retuitou dizendo que quer que se exploda. Meu Deus. O mundo, o Hamas, quer que se exploda. Mas agora a Magda tem aqui a notícia que ele resolveu apagar esse tweet. Não tinha uma analogia pior pra fazer. Quem vai acabar explodindo é ele. Ou nós, né? Não, e apaga. Acha que os outros são idiotas que não viram? Não tem print. Não tem print, adianta apagar. É que vai criança. Então eu acho que estão tratando de forma assim, muito ingênua. Eu também acho. Não, eu acho com falta de cuidado. Eu acho que é com soberba. Estão tratando com soberba algumas coisas. E não que se faz isso. É bem daqueles meninos. É que eles acham que é um parquinho de diversão. Claro. Pra eles, as relações internacionais é um grande parquinho de diversão. Mas eles estão brincando. O maior comprador de frango do Brasil é a Arábia Saudita. E carne bovina também. E outra coisa, ele pensa assim, porque a Palestina é pequena, mas a Liga Árabe protege a Palestina, faz parte da Liga Árabe, ele vai amassar na Eu acho que o Bolsonaro tem que mandar os guris dele morar na Disneylândia, lá em Miami. Deixa o resto aqui, deixa o resto com a gente aqui. Fazer amizade com pateta. Eles não calam a boca, são os prepotentes, são os bobalhões. Os que mais compram é Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes, Gustavo Vitorino. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje é Monsieur Émile Zola. Né? Le Bonnier. Como é que é o nome da goiaba? Émile Zola. Émile Zola. Esse foi uma grande figura. Eu já comentei dias atrás a respeito dele. O homem que conseguiu dar uma pancada no presidente francês da sua época, através de um artigo publicado no jornal L'Aurore, que chamado Eu Acuso. Acusava o presidente de haver forjado por detrás de um oficial, em detrimento do Alfred Dreyfus, que era um capitão, era um oficial também do exército francês, que foi acusado de alta traição. Depois foi provado que ele não tinha nada a ver com isso, graças ao apoio que foi dado. E sabe quem conseguiu esse apoio? A esposa de Émile Zola, que foi lá suplicar para o Émile Zola. Ela foi lá e pediu, pelo amor de Deus, o senhor é o meu último bastião, o último guardião da honestidade do meu marido. E ele resolveu abraçar a causa e, no final, ele estava certo. Depois de Émile Zola, eu quero falar a respeito do Chico Xavier. Eu acho que falar do Chico Xavier é até desnecessário, porque foi uma figura tão boa, né? Publicou centenas de livros, todos os direitos autorais dos livros publicados pelo espiritualista Chico Xavier foram todos, todo o dinheiro que entrou foi doado para as entidades infantis, asilos, etc., que ficavam ali bem diferentes do tal de João de Deus. Igual o João de Deus. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier.
Alec Guinness. Alec Guinness foi um grande ator inglês que participou do filme Dr. Zhivago. Ele era o irmão do Dr. Zhivago, ele era um general russo, não sei se vocês recordam que assistiu o Dr. Zhivago. Tema de Lara. Isso, com o tema de Lara. E o Alec Guinness fez, para mim, um dos melhores filmes baseados numa obra de Charles Dickens chamada Oliver Twist, que para mim foi o melhor livro do Charles Dickens, que ele é uma obra desse autor popular, pop, na sua época, né? Ou como era tratado as crianças, eram tratadas as mulheres, as moças que tinham filhos sem casar, os pais botavam para a rua e tal, essas coisas todas. É um filme fantástico, um livro fantástico, e o Alec Guinness fez um papel fundamental nesse filme, que era o camarada que explorava as crianças, né? Ele se travestiu, ele tinha 22 anos, 23 anos, ele se travestiu de velho e parecia um velhinho, né, com a maquiagem. Um filme espetacular. Outro aniversariante do dia de hoje, Marvin Gaye. Quem pode falar? O Vitorino é a autoridade. Marvin Gaye foi uma das melhores vozes da Motown, da música negra americana, ao lado de Diana Ross. Barry White. O Barry White era do outro planeta, né? Era do outro planeta. Mas o Marvin Gaye foi o que criou, digamos assim, o soul americano. Na minha opinião, o soul nasceu do Marvin Gaye. Nós tivemos grandes músicos do tempo da Motown, bandas como The Stylics, The Supremes, e várias outras, Gladys Knight, The Pips, várias bandas com aquelas vozes maravilhosas. Era o Melvin, negros que cantavam. Era fantástico, mas o soul, aquela coisa de cantar com a alma, aquela coisa do ritmo música, descompassadamente compassado, era do Marvin Gaye. Maravilhoso, foi assassinado de uma forma brutal pelo papai. Supla, né? O filho do Eduardo. Da mesma namorada. O Supla. Antítese do Marvin Gaye. Canta nada. A mesma, não canta nada, não. Enganadora. A sorte dele é ser filho do Eduardo, que é uma baita ele é o figura, filho né? que não canta nada, não toca Supla, nada. Não... Supla, né? O Edmundo, que foi um grande jogador, mas infelizmente, né, depois daquele triplo homicídio, ficou em liberdade ainda. Ficou em liberdade. E hoje é apresentador de TV. Apresentador de televisão, comentarista de televisão. Bêbado na direção do motor de um carro. O Arce, ex-futebolista e treinador de futebol paraguai, jogou... É técnico no Paraguai, foi técnico até do Libertad. E o coitadinho do Denner, estaria de aniversário hoje. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro foi o Denner. E o Davi Ferrer. Davi Ferrer é um grande tenista espanhol. Eu conheci, esse cara teve em Porto Alegre numa Copa Davis, junto com o Carlos Moyá, no Dado Bira, há 20 anos atrás. Davi Ferrer. Ok, são esses. É isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Andréa Palmeira, ela diz que é de São Paulo, ela diz que a única pessoa na história... Não, o Chicão não pode falar de futebol nem na parte social, ela diz. A única pessoa na história que disse que o Beckham casou com uma alienígena. Nas palavras dele, uma Space Girl, ou seja, uma garota de espaço. Com relação ao jogador Pato, eu não entendi, por isso eu quero que tu me ajude. Sou São Paulina e como precisamos de alguém raçudo e que jogue, preferia que tivesse vindo... Quem é a Tiffany, que é a jogadora que o Gustavo Vitorino. Sim, pois é, mas é porque ela não acha Pato bicho. Mas o problema é que o Pato se sinta muita inveja, né? Hoje um mundo de mimimi, como o Mário falou, o cara ser boa pinta, ganhar 2 milhões por mês e tá a mulher que quiser, então isso aí cai na César que o Mário falou. Não, eu acho que não, Chicão. Cai na pessoa que quer jogador de futebol, não é que a avaliação do jogador de futebol então, dela é uma coisa... Pela sua lei, o Vitorino não pode ter mulher, nem eu. Não, o Vitorino está fora do mercado. Não, tu tem um passado... E o Vitorino tem passado? Não. Olha, vamos deixar essa discussão para outra hora, porque agora eu quero ir embora para casa dormir, o telespectador também quer dormir, já cansou desse nosso papo furado. Beijo, bons sonhos. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente se encontra outra vez. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.